Com a transição de governo no Brasil, aumenta a expectativa da Europa sobre a retomada do acordo de livre comércio com o Mercosul. Vamos tratar desse assunto com o embaixador Sérgio Amaral. Prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Antes da gente analisar com o senhor esse acordo, vamos acompanhar a reportagem. Logo após o resultado nas urnas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse claramente que vai retomar parcerias. Foi o suficiente para o bloco europeu criar expectativas quanto ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Porém, Lula deixou claro que isso deve ser feito em novas bases e que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul ainda precisa ser renegociado. O presidente eleito falou que o Brasil precisa deixar de ser o eterno exportador de commodities e deve ser reindustrializado. Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu que, se fosse eleito, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia seria fechado no primeiro semestre do ano que vem. O Pacto de Livre Comércio entre sul-americanos e europeus foi firmado em 2019, após 20 anos de negociações. O acordo, porém, ainda não entrou em vigor porque depende da ratificação dos parlamentos de todos os países envolvidos. De acordo com a União Europeia, o pacto comercial está parado por conta da política ambiental do atual governo, o que o Brasil contesta e chama atenção para o forte lobby do setor agropecuário europeu. Por isso, a grande expectativa para a COP27, com início marcado para o próximo domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, e que já tem a presença confirmada de Lula. O presidente eleito deve reforçar compromissos do Brasil com o meio ambiente. Embaixador Sérgio Amaral, vamos falar de COP, mas vamos falar de acordo de livre comércio Brasil-Europa e outros acordos. Muda muito com Lula na presidência do que foi até aqui com Bolsonaro na presidência? A mudança é substancial, Felipe, porque o Brasil passou da noite para o dia de um país pária na sociedade internacional para um país que hoje é um grande atrativo e que será festejado, será muito bem recebido na reunião da COP27 do fim do mês. O que aconteceu? Basicamente, o que mudou foi a postura brasileira em relação à questão ambiental. E o presidente Lula, logo após a sua eleição, disse o que não era esperado, que o Brasil assumirá um compromisso de desmatamento zero. E é o desmatamento justamente que esse ano ultrapassou todos os níveis históricos, que estava provocando várias consequências ruins para o Brasil, em decorrência de uma política ambiental equivocada e que tinha, em parte, sido responsável pelo aumento muito grande do desmatamento. Com essa nova posição, com a credibilidade de um novo governo, o que se espera é que nós possamos trabalhar juntos com a Europa e outros países, porque os Estados Unidos também compartilham dessa insatisfação com os níveis de desmatamento. E, portanto, que o Brasil possa trabalhar juntos com grandes benefícios para o país, que não vem só da questão do meio ambiente, do recebimento de novos investimentos, mas vem também em outros setores da área econômica, como você apontou muito bem. E o primeiro deles é comércio. O Brasil certamente deseja ampliar o mercado importador da China e dos Estados Unidos. E esses mercados vão permitir que o Brasil aumente substancialmente as suas exportações e receba também mais investimentos. Isso será muito positivo para o Brasil. Daqui para lá, commodities agrícolas, ferro, o que mais que eu estou esquecendo? E o que a gente tem que pegar e fazer nessa troca para ficar com uma balança comercial interessante e positiva, né, embaixador? Eu concordo inteiramente que não basta exportar mais só. É preciso exportar melhor. Exportar melhor quer dizer com maior volume de agregação de valor. Quer dizer, quando você
exporta minério de ferro, não é ruim. Mas se você exportar um produto industrializado que contém o ferro, evidentemente que a remuneração dos trabalhadores brasileiros é maior. Agora, muitas vezes há um certo engano em relação a isso, Felipe, porque eu me recordo, às vezes, que eu viajei com delegações empresariais para a China, como no caso da presidente Dilma Rousseff, o que acontecia é que ela, nos seus discursos, apontava para a aspiração brasileira de ter maior agregação do valor. E os chineses respondiam: sim, vamos trabalhar juntos para ter maior agregação do valor. Mas o que acontece é que quem agrega valor é o setor privado, não é o governo. E, em geral, há poucas restrições no que diz respeito a produtos de maior agregação de valor. Por vezes, há muito, como no caso dos Estados Unidos, que retirou o nosso aço industrializado praticamente da pauta de exportações por medidas que visavam a impedir a entrada desses produtos brasileiros. Mas a questão é que é preciso também haver um novo esforço, ou maior esforço, dos exportadores brasileiros em agregar mais valor aos seus produtos, o que não depende também só deles, porque na medida em que há condições de produção melhores, o chamado redução do custo Brasil, nós vamos certamente agregar mais valor. Portanto, é um conjunto de situações. Bom, deixa eu dividir aqui e aproveitar a sua experiência. Uma questão é, o senhor, enquanto embaixador, estava lá no país, vendendo o Brasil, defendendo o Brasil. Uma outra coisa foi quando o senhor foi caixeiro viajante. O senhor foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Como é que se dá essa relação? E o Brasil tem condições agora. É importante voltar a ter um ministério. Estava no guarda-chuva do Ministério da Economia, as funções do que foi o Ministério da Indústria e Comércio no passado. O senhor foi ministro. Lula promete que essa pasta será recriada. Ele já falou sobre isso. Essa é uma das tantas pastas que serão recriadas pelo presidente Lula a partir de 1º de janeiro. Qual é a importância de ter uma figura específica olhando para isso, ter uma cara esse ministério? Felipe, é muito importante. E por quê? Porque cada ministério trata de uma parte, em geral, de um problema econômico, não é? O Ministério da Economia, ele dá atenção aos investimentos, ao equilíbrio financeiro. O Ministério da Agricultura está voltado para a nossa produção de commodities. Mas é preciso que tenha um ministério que trate da ampliação das importações de produtos mais industrializados. E a ótica é diferente. Então, a função do governo é exatamente articular as diferentes perspectivas e interesses para que os diferentes interesses do setor produtivo brasileiro sejam atendidos. E durante este governo, que está terminando, os industriais, os produtos industrializados ficaram órfãos, porque não havia quem representasse a sua perspectiva e os seus interesses. Eu acho que a posição é correta e certamente ela vai ajudar a uma ampliação dos produtos industrializados brasileiros, que não seja apenas na Europa também. Nós temos que ampliar a nossa relação com os países do Mercosul. E esta é uma das bandeiras principais do novo governo brasileiro, cuja política externa se pode entender melhor pensando um pouco no que foi a política externa do primeiro governo Lula. Vamos lá. Dentro dessa questão toda, a gente já sabe que o Lula vai colocar o pé na estrada. Já vai para o Egito, agora na COP27, já está convidado, e por todo o estilo Lula, vai ao Fórum Econômico Mundial em Davos, e lá deve ser, inclusive, o primeiro compromisso enquanto presidente da República, porque o Fórum é bem no início do ano.
difícil ele viajar antes de ir à Suíça. Qual é a pauta que se espera do Brasil e qual mensagem o Brasil deve levar primeiro para o Egito, embaixador? Para o Egito, a questão principal é, como nós já conversamos, a questão ambiental, do combate às mudanças climáticas. E, nesse ponto, a questão de devastação, o do desmatamento, desflorestamento, é crucial. E ele já antecipou qual é a sua posição. Mas não basta, evidentemente. E, do ponto de vista da questão ambiental, do combate às mudanças climáticas, é absolutamente central a reversão de certas políticas que foram nocivas para o interesse nacional, visto de um ponto de vista exportador, que são as diferentes proteções quanto ao meio ambiente e à floresta amazônica, que foram retiradas, seja por causa das políticas ambientais, sejam por causa do desaparelhamento das agências responsáveis pela fiscalização. Na questão da Davos, o aspecto mais importante, e também vai ser muito relevante, é a capacidade Embaixador, do presidente... Embaixador, antes da gente avançar para Davos, só ainda em cima do Egito, uma última questão nessa situação. Nós teremos ainda no Egito o governo Jair Bolsonaro. A gente imagina que lá estarão Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, Carlos França, ministro de Relações Exteriores, uma delegação brasileira. Como é que se dá? Não vai ter uma saia justa? E aí o senhor é algodão entre os cristais, porque o senhor já deve ter passado esses momentos de transição de governo. Olha, embaixador Sérgio Amaral, nós estamos mandando uma missão aí para saber o que estão pensando. Sim, mas eu estou aqui ainda representando o antigo governo. Como é que funciona um evento desse tamanho, onde nós teremos, e não tem outra maneira de dizer, o governo atual e um governo futuro, um governo paralelo? Quando os dois governos, o anterior e o novo, se entendem bem, eles organizam essa representação e podem até participar juntos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Fernando Henrique e com o presidente Itamar numa reunião internacional logo após ou pouco antes da posse do Fernando Henrique. De qualquer forma, isso é preciso ficar claro. Quem representa o governo brasileiro nessa próxima reunião no Egito é o presidente Bolsonaro. Ele é o presidente e, como tal, ele fala em nome do governo. Mas, de outro lado, é inegável que a atração da presença brasileira é o presidente Lula. Primeiro, porque existe uma grande expectativa da comunidade ambientalista, que é absolutamente dominante nesse tipo de evento, em ouvir um presidente que já anuncia, mesmo antes de ter tomado posse, uma reversão da política brasileira em matéria ambiental. Então, cada um falará na sua condição. O presidente Bolsonaro, se for, os ministros do presidente Bolsonaro, se eles estiverem representando o governo brasileiro. E o presidente Lula fará separadamente, num evento possivelmente não oficial, como há muitos, e nesses eventos não oficiais, o novo presidente, o presidente Lula, terá a ocasião de falar sobre o seu governo próximo e as perspectivas das mudanças da política ambiental brasileira. Tem uma situação aí que é uma estrela internacional do meio ambiente, que é Marina Silva, que vai estar do lado de Lula. Lula vai chamar muito mais os holofotes que a delegação atual, né? Que a delegação oficial, dá assim para dizer. Sim, sem dúvida, porque a posição do presidente Bolsonaro já é conhecida. Ela se tem manifestado nas últimas reuniões sobre
meio ambiente, as sessões anteriores da COP, como a COP 26, por exemplo. Mas a grande atração, mais uma vez, será Lula e também Marina Silva, porque ela é um ícone da causa ambiental. E não é só no Brasil, é em escala mundial. Então, o Brasil, como eu estava dizendo, passa do dia para a noite, de uma posição de pária da comunidade internacional à maior atração nessa área. É só lembrar que o Comitê Olímpico Internacional convidou Marina Silva para carregar a bandeira, que não é comum que políticos ou ex-políticos carreguem, né? Ela realmente tem uma dimensão nessa questão mundial. Vamos lá, vamos para Davos. Lula, no primeiro governo, ainda tínhamos o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, 2003. Ele foi a Porto Alegre, fez o discurso pré-social, mas foi a Davos e ali também já começou a dar a mensagem dele. Naquele momento, respaldado mais por Henrique Meirelles, ex-presidente do Bank Boston Mundial, do que pelo próprio Palocci, que era uma surpresa ainda, era início de governo. A gente não sabe ainda quem vai ser o ministro das Relações Exteriores de Lula, a gente não sabe quem vai ser o ministro da Economia de Lula, né? Mas como é que ele tem que se portar agora? É um outro momento, são 20 anos depois, é Davos, Davos mudou, né? Tem uma pauta social, a questão ESG está aí dominando o planeta também na questão das empresas. Qual é o recado lá? Como é que se porta lá? Bom, aí é uma situação bastante diferente. Primeiro porque o público será diferente. No Egito são os ambientalistas, em Davos são os empresários. E há empresários que têm interesses diferentes. Tem todo um setor empresarial mais financeiro que está preocupado com as direções maiores da economia. E você tocou num ponto bastante importante, Felipe, que é quase 20 anos depois, o governo Lula não se pode apresentar com a mesma roupagem, com o mesmo perfil, porque a realidade internacional mudou substancialmente. Quem poderia imaginar que você teve nos Estados Unidos um presidente Trump que iniciou a demolição da globalização e a demolição das instituições financeiras e políticas internacionais, como é a oposição de Trump ao multilateralismo. E hoje os Estados Unidos são outros, nós somos outros, a União Europeia é outro, de forma que a presença da delegação brasileira, já possivelmente conduzida pelo presidente Lula, já empossado, terá que ser diferente. E a expectativa é que ele apresente a sua visão da relação internacional e do Brasil ajustado às circunstâncias atuais da economia mundial. Pior, no momento em que a economia mundial apresenta sinais de atravessar um período difícil. Basta dizer que hoje nós tivemos, mais uma vez, uma elevação da taxa de juros pelo Fed e a economia americana está num processo inflacionário maior do que o Brasil. A Inglaterra tem hoje uma inflação de 11%. Então, a economia mundial está bastante modificada. Essa elevação da taxa de juros pelo Fed vai reduzir os atrativos de economias como a economia brasileira, porque o dinheiro irá todo para os Estados Unidos. E, mais preocupante, a situação do comércio internacional está evoluindo de um período de globalização ou para um período que, em vez de mais globalização, haverá menos globalização e mais protecionismo. Então, eu acho que haverá muito interesse sobre a apresentação do presidente Lula em Davos também, se ele for, e como você disse, é possível que ele vá, porque ele gosta das reuniões internacionais. Haverá uma grande expectativa de parte dos investidores
para saber se o governo brasileiro ou o Brasil apresenta as mesmas condições favoráveis ao investimento que apresentava há 20 anos atrás, vamos dizer, ou apresentava há algum tempo atrás, e qual é a perspectiva de o Brasil vir a tornar-se de novo uma boa oportunidade para investimentos. Portanto, eu diria que, embora sobre temas diferentes, haverá tanto interesse na apresentação do governo brasileiro, no Egito, sobre meio ambiente, e em Davos, sobre economia internacional. No momento a gente viu, e para encerrar, e essa é a pergunta mais complicada, viu? Eu guardei para o final aqui. A todo momento a gente viu ao lado de Lula, Celso Amorim. Foi chanceler de Lula, foi ministro da Defesa, inclusive no governo do PT também. Né? E é uma pessoa que tem ali sempre uma presença importante quando vai se falar de política externa. Ele pode ser o novo chanceler? Vocês tratam dessa situação de que forma no ambiente de vocês, nos grupos de WhatsApp de vocês? Ou ele pode ser e deve ser aquela figura que foi Marco Aurélio Garcia, que não era nem tão bem visto, mas Celso Amorim é diferente. Celso Amorim é da turma de vocês, fez Rio Branco, foi do Ministério de Relações Exteriores. Marco Aurélio Garcia veio de fora, mas como um assessor para assuntos internacionais. O que vocês imaginam em termos de nome no Ministério das Relações Exteriores? E aí eu já pergunto a vocês, porque eu imagino que o senhor e os seus pares estão conversando bastante sobre esse assunto. Isso é uma curiosidade de todos nós. Celso Amorim é possivelmente o candidato mais forte a ser ministro das Relações Exteriores. Ele foi ministro durante o governo Lula, ele está identificado com as posições do governo Lula ou do Lula, pessoalmente, sobre temas internacionais, e ele esteve sempre junto de Lula há muitos anos, durante o período do ostracismo de Lula. E como se diz muito, no Itamaraty também, ele fez a travessia de deserto junto com o Lula. E é razoável e normal que ele venha a ser o ministro das Relações Exteriores. Mas em questão política, toda a escolha deste nível, que é uma escolha basicamente política, está sujeito a uma série de injunções políticas. Portanto, eu acho que, embora eu diria a probabilidade é de que ele volte a ser ministro das Relações Exteriores, eu também diria que isto ainda é uma situação a ver. Embaixador Sérgio Amaral, obrigado ao senhor. Essa resposta mostra assim, todo o seu talento, né, na passagem pelo cargo. Eu lhe entrevistei algumas vezes em outras condições de repórter, né, e vocês têm essa sutileza. Pode ser, mas pode não ser. Né? E aí, vamos lá. Tem todos os méritos, tem todas as coisas. Não, pode não ser. Eu acho isso, é isso mesmo. A gente não tem uma resposta normalmente assertiva, né? Até porque realmente tudo nesse momento ainda é especulação, né? É na especulação. Porque esse é como se fosse um quebra-cabeça, em que uma peça ela influencia as outras. E o jogo só terá feito quando o quebra-cabeça estiver formado, quando já tiver uma certa articulação entre as diferentes peças. Obrigado ao senhor, prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, boa noite.